né, até o 32, tá bem? Lucas, no capítulo 15, vamos ler o versículo 1 e 2 e também o versículo 11 até o 32. Contrário, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando todo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhes direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurou conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. É um texto longo, né? Mas é uma história bem interessante, né? É bonita a história. Esse texto é um texto belíssimo, é uma parábola muito conhecida, bem conhecida, e geralmente as pessoas chamam esse texto a parábola do filho pródigo, né? Eu entendo diferente. Para mim, essa parábola trata mais do filho rebelde, né? Ela é uma resposta à hipocrisia, né? Daquele que acha que é bom, daquele que acha que é santo, daquele que acha que é melhor do que os outros, né? E aqui a ideia que eu vejo no texto, que é a ideia justamente a expressão
do amor de Deus pelo pecador, ou pelos pecadores. Mas eu posso dizer pelo pecador, porque ele está se dirigindo àquele filho rebelde, que abandonou o pai, que gastou tudo que o pai tinha, mas mesmo assim o pai não deixou de amar o seu filho. Então isso é uma coisa interessante, porque quando olhamos para o pecado, percebemos que o pecado, ele é algo extremamente enganoso, e o pecado, ele está no nosso coração. E quando eu digo que ele é extremamente enganoso, é porque o pecado em si, ele é egoísta, né? Essa maldade, essa perversidade está no coração de todos os homens. O homem, por mais santo que ele seja, ele tem essa corrupção no coração, a corrupção do engano, da maldade, a raiz, essa coisa do ego, né? E esse pecado que nos afetou, esse pecado que afetou o homem, ele cega o entendimento do homem, né? Ele causa aquele senso de justiça própria. Eu sou bom, né? Eu sou melhor do que fulano. Você pode observar que é muito mais fácil você olhar assim para a igreja e ver o defeito de todos. O defeito de todos está aos nossos olhos, quando a gente começa a observar, mas temos dificuldade de ver os nossos defeitos. E quando a coisa aperta, a tendência é que a gente veja um defeito. A igreja está horrível, o que está acontecendo com a igreja? E a gente tem dificuldade de se incluir, porque nós somos igreja, todos juntos somos o corpo de Cristo. Mas geralmente a igreja, e você não é igreja também não? Você também não faz parte da igreja? Será que de alguma maneira você não tem contribuído também para todas essas críticas que você tem feito? Nós temos dificuldade de enxergar. Por quê? Porque o pecado, ele é enganoso. A tendência do homem é ter esse senso de justiça. Não, mas por mais que ele não diga, mas o coração, ele tende a enganar, né? Por isso ele leva o ser humano a se tornar juiz do próximo. Todos nós somos juiz do próximo. Acontece alguma coisa, a gente já começa a procurar alguém para jogar a culpa nele. Por que está acontecendo isso na igreja? Por que acontece? A gente já procura alguém. Na família já procura alguém para jogar a culpa, porque somos juízes. Isso faz parte da natureza. É como se a gente brincasse de Deus. E o pior disso tudo, quando fazemos isso, a gente cai num erro terrível, porque não baseamos nosso julgamento na palavra de Deus, na lei do Senhor, mas geralmente baseamos nosso julgamento naquilo que o nosso coração diz. É por isso que quando nós não gostamos de alguém, a gente quer depositar e canalizar todos os erros, toda a nossa indignação contra aquela pessoa. Por quê? O engano do coração vai canalizar em quem você não gosta. Às vezes aquela pessoa não tem culpa nenhuma, mas a gente vai dizer fulano. Lá no coração a gente vai dizer fulano, porque a gente não gosta dele. As pessoas que a gente gosta, a gente tenta proteger. As pessoas que a gente não gosta, a gente tenta jogar o juízo sobre ela. Isso é terrível, porque isso acontece por causa do juízo que o nosso coração enganoso faz, né? E esta insensibilidade que muitas vezes está no nosso coração, vê o pecado na vida dos outros e esquece do nosso próprio pecado. Isso é a insensibilidade que o coração causa, a maldade do coração. Isso causa um grande conflito na vida das pessoas. É por isso que quando estamos na igreja, muitas vezes estoura um conflito na igreja. E sabe por que esse conflito acontece? Causa esses conflitos tão grandes na igreja, justamente porque nos tornamos juízes das pessoas, e nos tornamos juízes das pessoas segundo o nosso próprio critério e não segundo a palavra de Deus. Caímos no engano e partimos para um julgamento, uma condenação segundo o nosso coração e não segundo a justiça de Deus, não segundo aquilo que a palavra de Deus revela, mas segundo a nossa própria justiça. E quando fazemos isso, nos tornamos pessoas amargas, pessoas terríveis, que machucam, que destroem a vida das pessoas. E é por isso que muitas vezes não suportamos o erro na vida das pessoas. Suportamos tudo, né? Cometemos nossos erros, queremos cobrir os nossos erros, mas não suportamos o erro na vida dos outros. Fulano errou, queremos justiça.
Isso é por causa do engano do coração. Assim era o comportamento dos religiosos na época de Jesus. E aí pelo menos o Senhor Jesus cita dois grupos, o texto, que é os fariseus e os publicanos, né? E é interessante que esses homens eram homens que, segundo a sociedade, eram homens extremamente rigorosos quanto ao seu viver religioso. Quando você lê Mateus no capítulo 6, diz que eles eram homens que davam esmolas. E eles faziam propaganda disso, das boas obras que ele fazia. Não somente isso, mas diz que eles também eram homens de oração, no capítulo 6 de Mateus. E eles também jejuavam, né? Quando você lê também o capítulo 23 de Mateus, diz que os fariseus eram homens que diz que eles colocavam jugo sobre as pessoas. Eles davam o dízimo do hortelã, do cominho, daquelas coisas que eles tinham ali. Ele é extremamente rigoroso quanto à lei. No entanto, ele era pessoas que trazia a lei não para que aplicasse no coração deles próprios, mas eles traziam a lei para aplicar na vida das pessoas, para julgar as pessoas, para condenar as pessoas, né? E eles eram dessa maneira terrível que eles se tornavam extremamente amargos, perseguidor, queriam matar as pessoas. Paulo era um deles antes de se converter. Por quê? Porque eles julgavam não segundo a lei. Ele não aplicava a lei no seu próprio coração, mas eles pregavam a lei e aplicavam na vida das pessoas. E era isso que acontecia. E por isso que o Senhor Jesus chamou ele de hipócritas. Porque eles não eram aqueles que eles demonstravam ser. Eles eram hipócritas, né? Eles para aplicar a justiça da salvação era baseada na justiça própria, no desejo do seu próprio coração, e não na graça de Deus. Tanto era que eles julgavam, eles se escandalizavam porque as pessoas vinham até Jesus, porque para eles usavam a lei somente como justiça, a lei somente para condenar. Eles não viam a graça de Deus na aplicação dessa lei. Então eles eram terríveis. O juízo que eles usavam era um juízo segundo o coração deles, perverso, e não segundo a graça e a misericórdia de Deus. Veja aí em Lucas, no capítulo 15, no versículo 1, ele vai dizer: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos. Veja que ele coloca aí, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. O Senhor Jesus ali, pelo seu viver, pela maneira que ele vivia, que ele pregava, ele atraía os pecadores para si. E isso era extremamente escandaloso para esses grupos religiosos. Porque, olha, o fariseu, ele era uma pessoa que, aliás, os publicanos eram pessoas que, diante dos religiosos da época, eles odiavam os publicanos. Por quê? Os publicanos, ele era tido como traidor da pátria, porque os publicanos eles cobravam impostos para os romanos, e geralmente eram judeus que cobravam impostos para os romanos, e os judeus estavam debaixo do jugo dos romanos, e muitos desses publicanos roubavam, pegavam uma parte desse dinheiro. Os fariseus, os religiosos da época, odiavam tanto os publicanos, que ele dizia o seguinte: ele não recebia oferta de publicano, porque é como se essa oferta dos publicanos, é como se fosse assim: ele vai receber oferta de um ladrão. Era isso que ele dizia: ele rouba o dinheiro do povo. Então eles odiavam os publicanos. E um dos discípulos do Senhor Jesus era Mateus, que era um publicano. Zaqueu, a gente encontra esses homens quase como heróis na escritura, voltando para Cristo, se arrependendo. E o Senhor Jesus estava sempre de braços abertos para as pessoas, para anunciar o Evangelho, para falar do amor de Deus. A graça de Deus estava sempre aberta para essas pessoas. Mas não somente essas pessoas, mas chama ele de os pecadores. E pecadores aqui são pessoas de má fama, pessoas que diante da sociedade eram pessoas imundas, pessoas sujas, pessoas de pecados, que para os publicanos, para os fariseus, eram pessoas que estavam afastadas, que eles não queriam contato com ele de maneira alguma. Eram prostitutas, eram pessoas que cometiam todo tipo de pecado, quem sabe ladrões, salteadores, todo tipo de pessoas malfeitoras da sociedade. Estava lá eles ao redor do Senhor Jesus, ouvindo a mensagem,
Aí, ó, quando você vai para o versículo 2, capítulo 15, versículo 2, a palavra do Senhor diz que eles começaram a murmurar. E começaram, quem sabe, falar um com o outro assim, cochichando para o outro. Esse homem aí, vocês são um profeta. E começaram a xingar, começaram a condenar, começaram a reprovar a atitude do Senhor Jesus. Por quê? Primeiro, os escribas, eles eram doutores da lei. Olha, PhD em teologia, doutores da lei. Eles eram sábios da sociedade. E eles ditavam, não somente ele era aqueles doutores da lei, mas ele ensinava a lei e eles aplicavam a lei na vida das pessoas. Então eles tinham grande, vamos dizer assim, posição diante da sociedade. E os fariseus, a palavra fariseu, ela significa separado, santo. A palavra fariseu significa santo, vê? Ou afastado dos demais, quer dizer, eles eram tão santos que eles eram grupos separados, reservados, né? Que eles preservavam para os bons costumes, para uma vida correta, cheia de regras, de tradições. Então eles não se aproximavam de pecadores, para não se contaminar. Então eles ficam ali extremamente escandalizados com o Senhor Jesus. E é nesse contexto, quando eles começam a murmurar, que o Senhor Jesus vai falar essas 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida. Diz que tinha um homem que tinha 100 ovelhas, né? E uma foge, e ele prende as 99 e vai buscar a ovelha e festeja, grande alegria por ter encontrado a sua ovelha. A segunda parábola é de uma pessoa que perde uma dracma, uma moeda, procura, encontra e celebra por ter encontrado algo tão valioso, né? E a última parábola, que é o foco, né, da nossa reflexão, que é a parábola desse filho que resolve pegar toda a sua herança e ir embora, é a parábola daquele filho que se perde, né? Leva tudo a sua herança e se perde. E o pai diz, ele morreu, certamente ele morreu, desapareceu, não tinha notícia do filho, e o pai estava muito triste. Então é nesse contexto que o Senhor Jesus está falando aqui para esse grupo religioso. O Senhor Jesus está se dirigindo para os fariseus que estão murmurando e para os escribas, para dar essa lição. Então a fala aqui a fala está sendo dirigida diretamente para os hipócritas. Então a fala aqui diretamente não é para o filho que abandonou, não é para o filho que pegou sua herança e fugiu, mas a parábola aqui ela está dirigida para o filho que aparentemente era correto, para o filho que estava em casa cuidando das coisas do pai. Quem sabe para mim, está se dirigindo para mim, que estou aqui, para você, não é? Para refletirmos sobre a verdade do Evangelho. E veja aí o que ele vai colocar, porque é bem interessante. Isso aqui que ele vai colocar. A primeira coisa que ele coloca é que o filho era o filho mais jovem, ele tinha 2 filhos, e esse filho mais jovem, ele certamente estava entediado. O pai tinha muita condição, e é como diz assim, sabe aquele filho que é criado com tudo de bom, ele está zangado com o pai, né? Nunca passou por dificuldade, estou supondo aqui, certo? E ele chega assim e diz, pai, olha, me dá minha herança. Eu quero tudo que eu tenho direito aí. Passa tudo aí para mim, porque eu quero me mandar. Estou cheio, não aguento mais não. Quero ir embora. Filho, é isso que você quer, meu filho? Bem, então pegou toda a herança dele e passou para ele, né? Isso a gente vai encontrar isso no capítulo 15, do versículo 11 até o 21. E ele diz que o filho mais moço, a gente vai encontrar aqui, diz que ele perde essa herança, no versículo 12 ao 13. E o pai o dá essa herança. E quando ele sai, vai para um lugar muito distante, e diz que quando ele chega lá, ele começa a festejar, não é? Tudo aquilo que o pai tinha adquirido, que era como herança, ele começa a festejar. Quem sabe começa a beber, ir para festa, se prostituir, gastando dinheiro à toa, e o tempo foi passando, e passando o tempo, e o dinheiro acabou. Mas a gente encontra isso no versículo 14
até o 16. Acaba o dinheiro, ali já não tem, e ele não sabe, naquele lugar vem uma fome tremenda, como ele diz isso, e vem uma grande necessidade, né? E ele acaba tudo, né? Acaba com tudo. E ele já não sabia o que fazer, porque ele estava em terra estranha. E por ele não saber o que fazer, ele vai procurar emprego por ali, e as pessoas mandam ele cuidar de porcos. E ele vai cuidar de porcos. Quem criou o porco aqui já sabe, né? É tudo mal cheiroso, tem que arranjar comida, é uma dificuldade tremenda, que porco não para de comer, né? Não para de comer. E ele desejava comer, a gente chama de lavagem, comer a lavagem dos porcos ali. E ele não podia comer nem o resto, a comida do porco. Veja que grande a dificuldade. Veja que luta era essa, que sofrimento tremendo. Ele caiu distante do pai, já tinha perdido tudo, perdido a sua herança, já não se considerava mais filho, estava tudo perdido. E quando ele começa ali refletindo, olhando para aqueles porcos, ele começa a lembrar da casa do pai, dos empregados, como era tratado, que tinha tudo de bom. O pai dele era uma pessoa muito boa, que aqui ele representa Deus, né? Que dá tudo, né? Para as pessoas. Vê que aqui os empregados é bem tratado, o filho é bem tratado, o filho ele dá de tudo que necessita. E quando ele começa refletindo, ele se arrepende e ele vai dizer: eu vou voltar, né? Veja que ele vai colocar aqui no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aí acontece um grande arrependimento. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quer dizer, olha, me considera pelo menos como um dos teus empregados, me considera como uma pessoa qualquer aí, me permite pelo menos que eu trabalhe, que eu fique aí. Vê que situação, ele caiu, né? Aquela arrogância que ele tinha no início: me dá tudo que tem aí. Agora ele volta de cabeça baixa, humilhado, e ele queria ser pelo menos como empregado. É isso que ele vai colocar, né? E levantou-se e partiu, era um lugar muito longe, para se encontrar com o pai. E aqui tem uma cena linda, né? Que diz que o pai, ele todo dia, certamente, ele sentava ali, quem sabe na varanda, se fosse uma fazenda, né? Essas casas de alpendre, essa feita a casa de André, botava ali uma cadeira de balanço, ou não sei, eu sentado em alguma coisa lá, e ficava olhando. E quando ele olhou muito longe, o filho dele estava voltando, né? É maravilhoso isso, né? Isso é a graça de Deus, né? E ele diz, quando ele vinha muito longe, né? Diz que ele avistou, né? Aí ele coloca aqui no versículo 20, ó: e levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele. Veja só, o pai, né, estava ali com o coração, né, esperando. O filho tinha saído da vida do pai, mas o pai não sempre tinha, estava com o filho na mente, né, vamos dizer, no coração dele, né? E disse que ele correu, né, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou, né? Ali o filho todo fedidão, todo sujo, né? O pai abraçou e o beijou, né? E o filho lhe disse, o filho confessa, ele: pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quer dizer, eu não mereço, eu não tenho mais, eu não posso ser chamado teu filho. Recebe-me, pai, né? Como dizer, recebe pelo menos como um dos teus empregados. Mas vê só a atitude do pai, vê, a gente olha para tudo isso, esse arrependimento do filho, toda essa angústia, esse desespero, quando ele realmente foi humilhado diante da situação, diante da dificuldade, ele se esvazia desse ego, desse pecado, e ele vem totalmente de mão caída, como um mendigo. Que é isso, muitas vezes, que a graça faz, a lei de Deus faz em nossas vidas, nos arrebenta, e a gente chega: Senhor, tem misericórdia, porque eu estou perdido, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai, a segunda coisa que eu coloco aí é a atitude do pai, o amor do pai. Veja só o que o pai faz, né? No versículo 22: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Preste atenção, porque isso é lindo, isso aqui, ó. Trazei depressa a melhor roupa, que eu tiver, né? Que tiver aí, a melhor roupa.
Coloca também, que ele coloca aí, ó, pondo um anel no dedo, que é uma questão de honra, né? É restabelecer o lugar que é dele. Coloca aí um anel no dedo, sandália nos pés. E agora nós vamos dar uma festa, né? Ele coloca aí, veja aí no versículo 23: trazei também e matai um novilho cevado, o melhor que a gente tiver aí, comamos e regozijamos. Por quê? Este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Quer dizer, veja que coisa maravilhosa isso aí. Ele não levou em consideração o passado do filho dele, ele não levou em consideração o erro do filho, ele não levou em consideração o prejuízo, ele não levou em consideração a rebeldia, ele levou em consideração o arrependimento, e ele restituiu. Sabe por quê? Porque essa é a ideia da graça. Recebeu o pecador de braços abertos. Os fariseus, eles não conseguiam ver isso. A ideia dos fariseus era o seguinte: é de que nós somos bons, praticamos a justiça, só nós merecemos a graça, é pelos nossos méritos. E o pecador distante: não se aproxime, vocês não merecem ouvir, fique longe, vocês são imundos, porque vocês são pecadores. Aí sabe quem é que vai chegar agora nesse momento? O fariseu. Veja aí, ó, no versículo 25 a 30, o filho mais velho era aquele filho que cuidava de tudo do pai, era aquele filho esforçado, era aquele filho que fazia tudo, mas o coração dele era um coração cheio de amargura, não tinha compaixão, só via os erros. E muitas vezes esta é a lição que Jesus está trazendo para os fariseus. E veja o que é que ele vai colocar aí, ó. Preste atenção no que ele vai dizer, versículo 25: ora, o filho mais velho estivera no campo trabalhando, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ele ouviu a música, ele ouviu a festa, o povo dançando. Mas que coisa estranha, festa lá em casa. Ele não sabia, estava trabalhando, o filho chegou de repente, né? Eu não fui convidado, né? Fizeram a festa e não me avisaram, né? Aí ele ficou muito indignado. Tanto é que ele, dá a entender que ele desconfiou, e ele chamou um dos criados, dos empregados, e disse: o que está acontecendo ali? Aí disseram: tu não sabe de nada, teu irmão voltou. Teu irmão voltou. E teu pai restabeleceu tudo. Matou um novinho, é muita dança, muita festa, está a maior alegria do mundo. Mas ele ficou como? O fariseu, o irmão mais velho, o fariseu, com raiva da graça de Deus, indignado com Deus, indignado com o Pai. Foi isso que aconteceu, não é? É um negócio tremendo o que é o coração do ser humano, não é? Agora, sinceramente, quem foi que nunca passou por isso? Quem foi que em algum momento na vida não foi um fariseu? Eu já fui muitas vezes. Quem foi que muitas vezes não ficou indignado, procurando alguém para exercer justiça, para despejar raiva, e até ficou indignado com Deus, porque Deus tem suportado aquela pessoa que não suportamos. Eu não suporto, e Deus tem suportado. Eu não suporto, e a gente fica até com raiva de Deus. Foi isso que aconteceu com o filho mais velho. Ele ficou com raiva, e o pai observa, e ele estava longe, empurrado. Aí o pai vai lá conversar com ele. Veja lá a conversa. O pai chega lá e vai conversar com ele. Veja no versículo 28, versículo 27. E ele informou, o criado informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde, porque o pai nem esperava, ele estava com saúde, estava vivo, está muito feliz. Versículo 28. Ele se indignou com a graça, com a misericórdia,
Não queria entrar. Ficou muito bravo, muito burrado. Não entra não, não tem quem me faça entrar. Ficou indignado, amargurado. Não tem quem me faça perdoar. Ninguém me faz perdoar, não sai daqui. É mais ou menos isso. Eu não dou um passo. E o pai, vendo lá, né, o teatro do fariseu. Né? É isso que aconteceu. Né? E ele não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliar. Ele chegou lá: meu filho, vamos entrar, meu filho? O que é que está acontecendo? Mas viu o que é que ele vai dizer? Mas ele respondeu a seu pai: justiça própria. Há tantos anos que te sirvo. Eu sou um cabo bom. Eu sou um filho bom, pai. Aquele meu irmão não presta, mas eu sou bom. É isso que ele está dizendo. Porque eu te sirvo. Sem jamais transgredir. Ó, para aí. Sem jamais transgredir e cometer um erro. Eu sou o cara, pai. É isso que ele está dizendo. Uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito. Nunca me deste. O cara estava muito indignado. Nunca me deste nem sequer um cabrito. Sequer para alegrar-me com os meus irmãos. Vindo, porém, esse teu filho. Vê, esse teu filho, ele disse: ele não é meu irmão. Você percebe aí? Ele não é meu irmão. Ele deserdou. Eu não considero ele como meu irmão. Esse teu filho aí, vindo depois que ele causou esse prejuízo todinho, ele diz: vindo por esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretriz, mataste, aliás, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Que desperdício terrível o Senhor está causando. Isso não merece nada. Eu que sou bom, que merecia, o Senhor não fez nada por mim. E por um caba desse aí que só faz o que não presta, o Senhor dá um novilho. E ele fica indignado, com muita raiva. Isso aí é a atitude de um fariseu. Uma coisa que eu observo aqui é que temos uma dificuldade tremenda de lidar com a graça de Deus. Se tem uma coisa que é difícil para esse coração perverso, que ainda existe corrupção, é lidar com a graça de Deus. É uma coisa que é muito difícil para mim e para você, é suportar o erro do outro, é suportar o comportamento de alguém que a gente não concorda, porque queremos usar a justiça, excluir as pessoas, porque temos dificuldade de lidar com a graça de Deus. Sabe por quê? A resposta do pai para o filho, para o fariseu, o que é que ele vai dizer? Versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Quer dizer, eu não precisava dar nada. Se tu quiser sair e pegar um novilho, tu podia matar. Tudo que é meu é teu. Mas você vê que ele estava tão canalizado, tão indignado com o irmão, que ele não conseguia enxergar isso. O outro incomodava muito ele. É o fariseu. O fariseu está tão incomodado com a vida dos outros, com o pecado dos outros, que não consegue enxergar a si mesmo, não consegue ver a graça de Deus, como Deus amou. Quer justiça, é sanguinário, quer matar as pessoas, quer excluir as pessoas. É isso, né? É isso que ele coloca. Aí no versículo 32 ele diz: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão, aí o pai afirma, ele é teu irmão, este teu irmão, porque ele disse assim, que esse teu filho, não, o teu irmão, é isso que ele vai dizer, que para ele era uma praga, que não prestava para nada, mas é teu irmão, essa pessoa aí que tu não considera, é isso que ele vai dizer, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você percebe que a graça de Deus, que coisa maravilhosa. O fariseu olhava para as pessoas e dizia assim: esse povo aqui não presta, a gente não pode se aproximar. O Senhor Jesus da parábola diz: esses teus irmãos estavam perdidos, estão se aproximando de mim. O Senhor Jesus está dizendo: vamos nos alegrar, que eles estão vindo para ouvir a palavra. É isso que o texto nos ensina. Essa é a mensagem central do texto.
é que Deus, Ele salva o pecador. Deus, Ele é misericordioso, que Deus resgata o mais vil pecador, que a graça de Deus se estende para o homem, por pior que ele seja. O Senhor Deus, Ele é misericordioso e Ele julga os homens segundo a lei, segundo a sua misericórdia. É por isso que temos que ter muito cuidado com o coração, porque o coração é extremamente enganoso. Devemos julgar as coisas, analisar as coisas conforme a palavra de Deus e não segundo aquilo que achamos. Aí deixa eu fazer aqui algumas observações. A primeira coisa que eu observo aqui, irmãos, é que isso, né, a primeira coisa que eu vejo é que precisamos ter muito cuidado, examinar sempre a ideia do nosso senso de justiça, o senso de que somos bons, o senso de que estamos fazendo alguma coisa boa, de que de alguma maneira somos aceitos por Deus porque fazemos alguma coisa boa, e medimos a vida das pessoas segundo o nosso próprio critério, ou segundo a nossa visão, o nosso entender do mundo ou do nosso coração, e não segundo aquilo que a palavra de Deus ensina. Porque quando você esquece da palavra de Deus e começa a julgar as pessoas segundo aquilo que o seu coração determina, você pode se tornar uma pessoa extremamente perigosa. Porque você vai matar as pessoas, você vai afastar as pessoas, você vai se tornar uma pessoa amarga, porque o coração é enganoso. Então você precisa deixar a palavra de Deus te guiar. E a palavra do Senhor diz assim: perdoai-vos uns aos outros. A palavra do Senhor diz assim: suportai-vos uns aos outros. A palavra do Senhor diz assim: acolhei sempre, segundo a graça de Deus. E o julgamento que vamos fazer vai ser segundo a palavra, aplicando a palavra e não segundo o nosso coração. Os fariseus, eles queriam justiça própria. E a palavra do Senhor diz que a justiça tem que ser segundo a misericórdia, tem que ser segundo a revelação da palavra de Deus. Então é preciso ter cuidado, porque o nosso coração, ele é enganoso, ele nos engana. Segunda observação é que isso vai nos levar a odiar as pessoas, e isso vai nos levar a afastar e condenar todos. Quer dizer, se eu agir segundo o meu coração, se eu agir segundo a minha justiça, eu vou afastar as pessoas, não tem jeito. Eu vou me tornar juiz das pessoas e eu vou condenar a todos. Sabe por quê? Porque quando eu ajo dessa maneira, eu vou me tornar um Deus falso, e eu vou usar como critério a minha própria justiça para julgar as pessoas, e você não tem justiça própria. Você está entendendo? Aí você vai dizer assim: eu não aceito fulano, porque você está julgando segundo o seu coração. Eu não perdoo fulano, porque você está agindo segundo o seu coração. Eu não suporto fulano, não é porque você está agindo segundo a palavra, você está agindo segundo aquilo que o seu coração diz. Eu não deixo esse pecado, porque você está agindo não segundo o que a palavra do Senhor diz, você está agindo segundo o que o seu coração diz. E quando você faz isso, você está usando um método de juízo, não aquilo que a palavra de Deus ensina, mas você está usando o seu próprio coração, e o seu coração, ele é enganoso. Isso é um engano. Eu sou salvo porque eu sou bom. Eu sou salvo porque eu oro muito. Eu sou salvo porque eu faço parte dessa igreja. Eu faço parte do Vale da Bênção, eu faço parte da Assembleia de Deus, eu faço parte da Batista, eu visto uma saia assim, eu faço não sei o quê, Não é segundo a graça, mas é segundo a sua justiça. Você é um hipócrita. É isso que ele está dizendo. Porque você está baseando não a justiça segundo a justiça de Cristo, mas é a sua própria justiça. É isso que os fariseus faziam. Leia lá Mateus no capítulo 23, que ele fala a lista da justiça dos fariseus. Era assim que os fariseus faziam. Eles julgavam segundo o seu critério e não segundo a palavra de Deus. E por último, é a graça de Deus que sustenta a todos. É a graça de Deus que sustenta a todos. Todas as pessoas são sustentadas por causa da graça de Deus. E todos igualmente têm ainda a corrupção no coração. Sim, e estou falando de todas as pessoas que são religiosas. Uns se manifestam de uma forma e outros de outra. Deixa eu colocar aqui. Alguns pecam, cometem alguns pecados grosseiros. E alguns
O pecado dele é a sua própria justiça. Esse é o pior, viu? Porque esse tem a aparência de santidade, mas é um hipócrita. O pior das pessoas que se dizem religiosas não são as pessoas que cometem um pecado, vamos dizer assim, que o pecado é terrível, sim, mas o pior é aquele que usa a sua própria justiça para se justificar. Esse está muito, muito distante de Deus, porque a sua própria justiça não é a justiça de Cristo. O camarada se torna um pequeno demônio, ou um grande demônio, quem sabe. Por quê? Porque ele começa agora a ser guiado pelos seus próprios impulsos pecaminosos. Tiago diz que esses sentimentos são demoníacos, são terrenos, não vêm do alto, né? Então, o que vem do alto, ele é tratável, né? Ele é tratado por Deus, né? É isso que precisamos entender, né? Precisamos depender inteiramente da graça de Deus, porque somente a graça de Deus que pode mortificar o pecado, pode fazer mortificar o ego, pode fazer morrer os nossos impulsos pecaminosos. Se não for a graça de Deus, o pecado vai se manifestar de alguma coisa, o pecado vai nos dominar de alguma forma, seja ele com o nosso senso de justiça, dizendo que somos bonzinhos, ou se rebelando logo no pecado. É isso que acontece. Veja que Paulo, antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer a graça de Deus, ele, segundo a lei, ele era irrepreensível. Mas ele abriu mão de tudo por causa de quê? Da graça. E ele disse que não tinha mais justiça própria que procede da lei, mas somente de Cristo. Ele deixou de ser um hipócrita para ser um servo de Deus. É isso que ele coloca. E para concluir, devemos nos colocar no lugar do outro e com temor, né? Sabendo que temos dificuldades e que o nosso coração pode nos enganar, sempre atento. O coração pode nos enganar. Por isso que devemos estar sempre examinando o coração. Por outro lado, Deus é gracioso. Por maior que seja o pecado, né, nosso ou do nosso próximo, né, Ele está sempre de braços abertos para receber e perdoar, porque é a graça de Deus. Não fecha a porta da graça para as pessoas, ou não fecha a porta da graça baseando na sua justiça própria. Cuidado com isso, para que você não receba as pessoas ou condena as pessoas baseando no seu mérito ou baseando no seu julgamento. Cuidado, porque você pode se enganar. Lembre-se que a graça de Deus nos surpreende, e quando a gente menos espera, pessoas que achávamos que não era nada, não era crente, a gente vê que ela tem se revelado pessoas tementes a Deus, e pessoas muitas vezes que a gente achava que era muito santo, ela se revela a pessoas que não conhecem a Deus. A graça de Deus, ela é surpreendente. Então precisamos confiar no Senhor Jesus. Deixa eu só concluir, para fechar aqui a conclusão rapidinho. Eu, no começo da minha fé, eu fiz parte de uma igreja, né, de uma congregação, e tínhamos um grupo de jovens, que tinha mais ou menos 30 jovens, só que cantavam nesse grupo. E esse grupo era tido como um grupo de um movimento de muita santidade. Quando a gente cantava, tinha muito choro, tinha muito... era vibrante, a igreja era envolvida muito quando cantava, né? E para vocês terem ideia, tinha pessoas na igreja que uma vez veio para mim e disse assim: onde é que vocês cortam o cabelo? Porque a gente queria cortar o cabelo igual a vocês. A gente tornou sério, né? O negócio era... E a gente era convidado para cantar em diversas igrejas. Mas esse grupo, ele era terrível, esse grupo. Vocês não sabem como a gente brigava. Era briga, as pessoas ficavam intrigadas. Era porque as pessoas eram muito santas. Hoje, mais de 90% dessas pessoas não estão na igreja. Mas pessoas que desprezávamos, que não aceitávamos, porque achavam que ele não era pessoa de oração, estão na igreja. E os mais santos
saíram. Porque é a graça de Deus. Porque muitas vezes o julgamento que fazemos não é segundo aquilo que a palavra de Deus revela, não é o mérito da graça de Deus, mas é segundo o nosso coração. E isso é hipocrisia. Precisamos depender inteiramente da graça de Deus, e Deus, Ele nos gerará, e nos sustentará, e nos guiará.